ali onde ele estava mesmo, né, em Bauru, e aí ele conhece uma vizinha, a Uhum. Anitta Vilela, que acaba ajudando ele, por ver a situação dele com 6 crianças, ela começa a tomar conta, Tá. ajudar na casa, na lida da casa, fazendo as obrigações lá, e ajudar com as crianças. Aí ela acaba ganhando o coração dele, a simpatia dele, né? E por ela ter ajudado e dar toda essa força, e ele acaba casando-se com ela, Tá. né? Na realidade, ela foi um braço direito ali para ele, né? E aí eles começam a caminhar juntos aí, nesse caminho aí de renúncias, de abnegação. E ainda ele não acreditava em Deus, tá? Ele Uhum. ainda não acreditava. E aí, passando um tempo, ele percebe no braço dele direito, ele percebe umas manchas Tá. no braço direito dele. E também percebe uns tubérculos que a gente fala aqui na orelha, Uhum. né? E ele percebe que são uns caroços, algumas coisas, né? E ele percebe isso e ele acha estranho. Aí ele vai procurar um médico para saber o que que é aquilo, né? Porque ele achou estranho, então ele queria que o médico diagnosticasse, ver o que que tinha. Aí foi assim assustador para ele. Foi sabe, uma coisa que ele ficou assim, ele não se conformava com essa situação, né? O diagnóstico foi o mal de Hansen. Foi a tão famosa O lepra. pessoal chamava de lepra, Na né? época chamava de lepra. Só que como tudo lá era muito difícil, ele já sabia como que acontecia tudo isso naquela época, como é que a lepra era vista naquela época, o mal de Hansen, né? O Hanseníase, ele fica desesperado. Uhum. Então ele fica desesperado, tudo. E aí ele fica lá um tempo ainda com esse diagnóstico, só que ele percebe que ele tem que sair dali, da onde ele está, e ele tem que ir para o que eles chamavam na época asilo colônia. Então, nos 30 anos de idade dele, com 30 anos, ele aposenta, Caramba, se aposentou porque com ele não 30 anos. podia mais E- estar na sociedade, na comunidade. Ele foi isolado. Ele tinha que se isolar. Então, você vê que naquela época, a lepra era muito mal vista e preconceituosa, né? Porque é uma coisa preconceituosa, as pessoas não aceitavam. Então ele teve que se afastar aos 30 anos, se aposentar e foi viver. Primeiramente, ele foi viver no asilo colônia em Amoreia, que ele ficou lá em 1933, Aimoré. Ele ficou totalmente afastado. E ele foi sem a esposa, tá? Porque ela não tinha doença. Eles Ah. suspeitavam que talvez o Jaime, que era um filho dele, o mais velho, tivesse, mas também nunca foi provado que ele tinha, Uhum. tá? E aí, ele nunca, mesmo com essa situação, ele nunca se deixou abater pela... Não pela doença em si, porque ele tinha raiva. Ele tinha raiva Tá. de saber que tinha o Hansen. Mas ele, assim, Não se anulou. ele não se anulou, ele não ficou ele não ficou na ociosidade, ele não parou, ele Uhum. prosseguiu com a vida. Então ele foi embora, ele caminhou. Aí ele era tolerante, ele era calmo, nessa encarnação, ele era tranquilo, ele era calmo, tolerante. As pessoas, assim, ele tinha muitas amizades por isso, ele conquistava muitas amizades. Lá no asilo, primeiro asilo que ele ficou, né, em Aimoré, ele fundou um jornalzinho interno que chamava O Momento. Uhum. Então, com todos aqueles internos que estavam lá, eles faziam alguns trabalhos. Ele foi numa equipe de futebol lá que já existia, ele foi participar da equipe de futebol. Então, ele era muito ativo. Uhum. Ele não se deixava cair, abater pela doença. Ele corria atrás, ele ia atrás, ele gostava de ajudar, ele se dedicava às coisas. Aí, por ser muito dedicado, ele conseguiu com que a esposa, a Anitta, fosse morar no asilo colônia Mesmo lá, sem ter a doença, ela mesmo sem pôde ter a morar lá doença, com ele. foi morar com ele. Então ele conseguiu com que ela fosse, pela dedicação dele, por tudo que ele fazia, eles compreenderam que ela deveria estar junto dele. Então ele conseguiu trazê-la. Só que tinha um sanatório que chamava Padre Bento, que era em Guarulhos. E era muito maior. E tinha mais condições, né? Mais recursos na época. E ele sabia
desse sanatório, né? Que era também E ele queria muito ir para lá. Só que o gestor da época, o diretor da época lá, da Emorelli, não queria que ele fosse embora, porque ele trazia benefícios para a colônia. Então, segurou o máximo que ele pôde Jesus lá. Só que Jesus descobriu que ele não ia transferido por causa dele. Ele segurava a ficha do pedido, Segurava, ele não deixava. Só que daí Jesus, ele sabe disso e ele consegue, intermédio de uma outra pessoa, fazer a transferência dele. Aí ele consegue essa transferência, do jeito que ele queria, tal, para esse sanatório Pedro Bento, né? Só que no meio do caminho, ele tinha muitas fortes dores no fígado por conta da doença. Então, no meio do caminho, ele passa mal, ele se sente muito mal, ele não consegue. Então, no meio do caminho, eles tinham que parar na Auxílio Colônia, né? Asilo Colônia, em Parapitingui. Eles foram obrigados a parar lá. Né? Eles foram obrigados a parar. E lá, sabendo também todo o processo que ele tinha, da ajuda que ele dava, tudo que ele fazia, o diretor... Não deixou ele mais sair. Não deixou mais ele sair. Falou, não, como é que você vai pra lá? Não. Aceita aqui, né, o que eu tô te oferecendo. E ele gostou das pessoas de lá. E ele gostou das pessoas, do clima de lá. Ele achava bom, né? E aí ele acaba aceitando essa ideia e acaba ficando lá. E lá ele funda uma banda, jazz band. Ele toma conta, frente de futebol, ele já começou a gerenciar tudo aquilo ali. Fazia teatro, ele era o autor mesmo, ele escrevia, ele era o diretor, né? E lá tem uma coisa interessante que ele fez, que foi a Rádio Clube de Pirapitingui. E lá, ela existe até hoje, viu, Éder? Ó, que Essa legal. rádio. E lá, pelos internos e técnicos da cidade, ele foi ajudado. E essas pessoas viram, ele é um projeto que ele fez e conseguiu fundar essa rádio. Interessante. Né? É muito interessante. Mas ele ainda continuava revoltado, né? Ainda estava revoltado. Por causa da doença. Só que ele era assim, ele era muito seguro exteriormente, assim, falando, e interiormente ele era vulnerável, porque ele ainda tinha aquela coisa, né, de irrealizado, porque tinha doença. E ele sabia que não ia muito para frente, né? Porque uma hora o negócio ia, né? Então ele ficava muito debilitado nesta parte, que é a parte emocional, psicológica. Aí ele conhece lá nessa época a irmã Ninita, que é a que fundou o Centro Espírita aqui em Praia Grande com a dona Terezinha e a mãe, que é a Isabel Loreano, a irmã Ninita. Ele conhece ela lá. Ela fundou aqui junto Emmanuel. Em espírito. Não, ela é encarnada nessa vida também, porque ela morava lá na colônia. Ele conheceu ela lá na colônia. Ele conheceu ela lá na colônia. E ela era, assim, muito dedicada, e ela já conhecia do espiritismo. Ela já conhecia. Então, ela sempre tinha essa coisa no coração dela, porque ele blasfemava, né, contra Deus. E ela não gostava. E ela falava para ele, meu amigo, não é nada disso. Deus existe. Deus é maravilhoso. Tanto que tem uma parte da Anita, que é a segunda esposa dele, que ela veio desencarnar. Foi aí que começou a trajetória de Jesus Gonçalves no espiritismo. Aí ele perde a segunda esposa. Ela perde. Aí ele perde a segunda esposa, que 12 anos que viveram juntos, 11 desses 12 anos viveu com ele no sanatório, lá, né, no asilo colônia. E ela de câncer no útero, veja você. Ela viveu do lado dele todo esse tempo e ela não teve a doença. Não pegou a doença. Não teve a doença. Então ela morreu de câncer no útero. Né? E ela já era religiosa, ela falava para ele, né, sobre Deus, essas coisas, e ele discordava, né? E no dia, esse fato, né, que a gente tem que falar, que no dia do velório dela, ele teve um fato muito interessante, que tinha uma adolescente lá de 17 anos, que tinha casado com o filho mais velho dele, Jaime, eles tinham casado há pouco tempo, e ela ficou desesperada, deu aterrorizada, né? Ela gritou, ficou desesperada, porque ela dizia que viu o corpo astral da Anita saindo do caixão. Olha.
E ele ficou desesperado com aquela conversa, porque é uma pessoa, né, que... Como? É ateu? Como é que pode? De onde que ela tá tirando isso? Então ele ficou desesperado com aquela conversa, ele não queria aquilo, né? E ele ficou bravo com ela, né, a forma dela. Só que daí tinha lá no local, né, do velório, uma médium, né, que estava lá e ela conseguiu acalmar a adolescente, né, a esposa, né, 17 anos do filho mais velho dele, conseguiu acalmá-la através de passe e deu água que já estava fluidificada, com certeza. Tá. E ela acalmou aquele ambiente também. Aí, é uma coisa interessante que quando ela faz isso, ela percebe que as pessoas também acalmaram. Todos ficaram tranquilos. E aí ela fala que através da psicofonia, conta-se que através da psicofonia, né, por essa médium, ela entrou nesse transe e ela falou nesse momento essa frase: velho, não duvides mais, Deus existe. Só que ele ficou, porque isso era uma coisa muito íntima dos O dois. modo deles se tratarem. Porque ela falava isso pra ele, né? E ele comentava, então era uma coisa muito íntima, né? Da Anitta. E ninguém sabia disso. Aí ele foi atrás e procurou algumas coisas para saber, porque ele ficou impressionado, né? Embora não acreditar, ele ficou impressionado. Então ele foi buscar o Céu e o Inferno de Allan Kardec Tá, pra compreender para ali. compreender algumas coisas. Aí é que ele foi lá e ele iniciou lá a sua leitura para saber o que era e o que não era. Mas o mais interessante vem depois, porque ele começa uma conversão aí. Daí ele começa a ver Deus de forma diferente. Uhum. Ele começa a ter outros olhos. Aí o que que acontece? Ele com as dores no fígado, assim, cruciais, que ele não aguentava, já estava num momento muito difícil, ele põe a Deus à prova. Mas aí, presta atenção, a espiritualidade já estava do lado dele, em todo esse processo. Em todo esse processo. Aí ele fala, né? Naquele momento, ele põe um copo de água do lado dele. E ele fala, se Deus existe mesmo, né? Que em 5 minutos, essa água tem um remédio necessário para tirar minha dor. Aí, cravado, 5 minutos, ele marcou. Ele tomou a água, que tinha uma coloração diferente e tinha um gosto amargo. Só que não deu tempo nem dele pensar. A dor dele sumiu assim, Na hora. na hora. Aí dali, ele ficou alucinado com a ideia, ele ficou louco com aquela situação. Ele falou, isso não é possível, não é possível. Aí é que ele foi Mergulhar no estudo. mergulhar no estudo, no espiritismo. Aí ele foi entender. Aí ele foi entender por que tinham tantas dores, por que ele estava daquela forma, sabe? Por que ele sofria tanto, por que o mal de Hansen, Uhum. né? Se ele ateava fogo nas pessoas lá. Então já foi uma prova ali, uma expiação, Ele mesmo porque ele fez as pessoas sofrerem muito na sofrerem pele, né? muito, muito, muito na pele, É. né? Então aquilo lá estava expurgando no corpo dele e dores dilacerantes. Dores, assim, horríveis, que ele tinha que tomar remédios um atrás do outro, porque ele não aguentava da dor que ele sofria com a doença. E naquela Porque muitas época, vezes Éder, não esquece que Ah. o medicamento que a gente tem hoje, a gente não tinha naquela época. É diferente. E a doença era tratada diferente. Hoje tem cura. Uhum. Mas imagina você naquela época, como é que era tudo isso? E além da dor, eu fico imaginando, Adriana, que além da dor física da doença, é essa dor moral. Sim. Porque, vamos supor, Sim. ele tinha planos, né? Sim. Na sociedade. Sim, até tinha. Jovem ali, Sim. 28 anos, Sim. né? Até 30 ali, né? Que ele Sim. perde a primeira esposa. Mas ele tinha planos ali Tinha, dentro da lógico. cidade e tal. E Perfeitamente. então, ele ser arrancado do convívio social também é uma dor moral muito grande, né? Sim, sim. Mas esse foi uma das maiores provas dele. Uhum. Essa foi a maior prova. E também vamos falar a maior expiação também. Uhum. Porque ele teve que sair do convívio da sociedade, da comunidade, um homem tão inteligente, um homem tão capaz, um homem que fazia tudo, um homem que ele tinha, assim, podia falar, né? Um caminho iluminado pela frente, né? Uhum. Dentro das questões materiais até. Isso. Só que ele não conseguiu.
né? Aí é que entra realmente o que a gente está falando nessa noite, sobre a prova e a expiação de tudo isso, né? E ele estava passando. E lá em Pirapitingui, tinha pessoas que eram adeptos ao espiritismo, só que era escondido, era enrustido. Depois é que ele foi descobrir. Lá dentro mesmo, do sanatório. Aí ele começa, né, que é o asilo colônia que a gente fala, né? Ele começa a fazer esses estudos, a criar ficar um com esse grupo. grupo, a criar o grupo. Entende? Aí ele começa a participar. E outra coisa que ele fez, que foi muito legal. O que Jesus fez para ajudar essas pessoas com a lepra, com o mal de Hansen? Ele foi atrás de procurar ajuda em outros grupos espíritas. Então, olha como ele já mudou totalmente a visão dele de ser nessa terra de prova e expiação. Ele entendeu naquele momento que ele precisava ajudar as pessoas. Aí ele foi em busca de pessoas que pudessem ajudar. E ele fez isso com as caravanas espíritas, visitando esses asilos colônia. E quem trouxe isso, essa visitação, foi Jesus Gonçalves. Porque ele queria acabar com o preconceito e acabar com todo aquele estigma que tinha da pessoa que tinha o mal de Hansen, De ter que ficar isolado. isolado da sociedade. Então, ele não via aquilo de uma forma, né? O maior sofrimento, como você falou, era estar isolado da sociedade. Então, daí ele trouxe essas caravanas, não só em Parapinguim, mas em outras colônias, asilo-colônias, todas elas recebiam, acabavam recebendo essas pessoas. E mais do que isso, o Jesus, ele conseguiu trazer benefícios, empreendimentos, doações, até então eles não tinham. Era tudo meio assim que, sabe, o município ajudava, mas era aquela coisa meio ralinha, como a gente está acostumado, né? Então, daí a gente tem que pedir o quê? Doação. Então, daí ele aprendeu, né, na realidade, duras penas, a fazer o bem, a caridade, através daquela dor que ele tinha e daquele entendimento que ele começou a ter daquele momento. Então, a vida dele é muito, muito, muito interessante. E ele acaba se consorciando, se casando com a irmã Ninita, porque ela também deu tanta força, ajudou muito ele no leprosário lá, né? E aí os dois se unem para cuidar e ajudar, né, as pessoas, corpo e espírito, né? E fazer aquela ajuda àqueles doentes. Então, assim, foi muito, muito, muito interessante essa vida de Jesus, né? Lá, eu até marquei alguns aqui, que entre alguns visitantes naquela época estava o José Herculano Pires, que a esposa ia junto. Ele ia naquela caravana. Tinha o Pedro do Camargo Vinícius. Se a gente for procurar na nossa, né, na nossa literatura, a gente vai encontrá-los. Romeu de Campos Vergal, né? O Jair Jaime Junqueira Pitt e tantos outros que ali iam para ajudá-lo. Que já começou até a se corresponder com bastante Ele pessoas, né? fez assim um manifesto naquela época para que as pessoas pudessem ser ajudadas. E ele estava no meio de tudo isso daqui. Então, aí ele funda um grupo espírita, Sociedade Espírita Santo Agostinho. Olha o Santo Agostinho aparecendo de volta aí, né? Que não é por acaso, que a gente sabe, mas ele intuitivamente, ele funda essa sociedade. Porque com certeza Santo Agostinho teve nesse processo todo o reencarnatório de Jesus Gonçalves, né, ajudando nesse processo, e ele funda esse centro aí, né, a Sociedade Espírita Santo Agostinho. Isso foi em 16 de julho de 1945. 1945, né? Não tá tão longe assim, né? Né? Quase 80 anos, né? Então, ele começa a ajudar, né? Né? O Agostinho ajudou ele lá naquela época e ele começa a ajudar ele nessa encarnação aqui, nesse propósito aí de avançar espiritualmente. Né? E aí, eu acho que assim, termina ele... tem uma edição de Flores de Outono que ele fez, uma coletânea muito bonita de poesias, foi lançada em 1947, né? E com dores assim dilacerantes, ele volta para a pátria espiritual em 16/2/1947 também. Ele volta no mesmo ano que foi lançado esse livro Flores de Outono. Ah, ele publica um livro ainda encarnado. Publica o livro. E ele volta para o plano espiritual em 1947.
E aí ele aqui ficou conhecido como o poeta das chagas redentoras. É muito bonito. E ele é apóstolo de Pirapitimbi. E lá ele chega, né? Que a gente tem todo um conhecimento que ele chega assim com ainda um mal moral, né? De tudo, né? De tudo, de todos os feitos, né? O físico não, mas aquela coisa moral ainda para ressarcir ainda mais tudo aí que ele tinha que passar e outras tantas encarnações que a gente não sabe, né? Mas essa dele aqui foi dessa forma e resgatando o que ele precisava. E é interessante, assim, né? Da gente se inspirar para que a gente possa pegar essas provas, essas expiações e não apenas suportar, né? Não. Além de suportar, fazer um movimento de atuação no bem para convertê-la em benefício, né? Porque eu me recordo que depois, quando o Chico vê ele em espírito, que a gente tinha mencionado, o Chico diz que ele tinha pontos luminosos. Tinha. E esses pontos luminosos no perispírito dele era justamente onde ele tinha as maiores feridas. Sim. A falta da ponta do nariz. Do nariz, ele não tinha. Desencarnou orelha, exatamente, sem então, orelha, olha só que bonito, né? Aquilo que para nós, encarnado, aquele nosso olhar materialista ainda, é dor, é sofrimento, é punição, que a gente viu que não é. Não. No plano espiritual, ele conseguiu converter isso em luz. Em luz. Na realidade, ele reconhece tudo isso. E outra coisa, ele muda totalmente, ainda nessa encarnação, todo aquele ponto de conceitos que ele tinha no materialismo. De revolta, né? E de revolta, de não concordar, de não aceitar. Então, na hora que ele aceita Deus verdadeiramente, que ele entende... Aí por isso que tem esses pontos luminosos, dito por Chico Xavier. Porque ele já tinha a aceitação. Ele aceitou. Quando ele desencarna, ele já tinha essa consciência da aceitação de tudo que ele tinha passado aqui. Então, ele aceitou tranquilamente. E ele precisava realmente passar por isso. Ele tinha que ter passado por isso. Então, é a aceitação. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.